Pronto, eu tenho que ver que eles tiraram o som. Então, gente, mais ofensa aí. Aí eu vou desbancando todas as mentiras deles por aqui. E outra coisa, não sei se vocês lembram, teve uma época, na época eles estavam insinuando que morava um juiz lá no meu apartamento. Que o juiz morava lá, no meu apartamento. Aí eu falei assim, tô falando que você mora lá. Eu perguntei ao porteiro se morou algum juiz aqui, o porteiro até riu. Que eu saiba não. Que na época era um juiz que morou lá. Porque antes da Carol safada, era o juiz. Aí ele postou na época, eu lembro disso. Por isso que eu falo, gente, eu sei de tudo. Eu lembro, não faço desentendido. Eu lembro que na época, por isso que eu não dou a atenção pra maluco. Eu não tenho que explicar algo para as pessoas, eu não tenho que falar algo para a pessoa que já está vendo, eu não tenho que mostrar nada para gente que sabe ver. Então, o Felipe Bernardes postou na época um bonequinho daquele desses desenhos dos desenhos que tinha aí, que falando assim, que tem aquele cachorrinho que dorme em cima da casa, aquele desenho de Snoopy. Aí ele botou aquele menino que dorme com o Snoopy em cima da casa, postou ele falando assim, vá lá, terceirizado é assim, você manda uma pessoa fazer no seu lugar. Aí ele se entregou, ele postou aquilo, ele falou assim, você manda uma pessoa fazer no seu lugar. Quando o Rodrigo Trindade postou aquela bobeira lá, tá fácil mesmo, não tá fácil. Uma hora é reza, uma hora oração, hino, outra hora é ópera e no mesmo momento, e haja esforço físico, haja força e esforço para isso, nesse momento. Que no mesmo momento reza, oração, ele falando reza, oração, por isso que eu lembrei do toque no altar, que era a época, por isso que eu não liguei, gente, eu lembro da época. Eu não levei nem em consideração isso, porque foi na época que eu estava cantando em toque no altar. Eu sei que eles monitoraram no meu computador, deve ter escutado pelo microfone, porque a câmera do meu celular era assim. Então deve ter escutado pelo microfone, que eu botei toque no altar. Aí ele falou no mesmo momento reza. Depois que ele postou o que eu roubei lá, que eu falei que ele roubou o meu trabalho. Aí depois do post que ele comemorou, ele comemorou que ele foi, após dele, o trabalho dele foi indicado na pós do doutorado para prêmio. Aí no outro post ele postou isso, de reza, hino, tudo no mesmo momento, reza, hino, esforço, tanto esforço físico. Tô falando, o esforço é ele, quando ele dá o ânus dele. Aquele dedo que ele postou do rei lá, da Rainha Elizabeth, para afiar nele, porque ele sim, com certeza, eu pedi uma perícia. Eu tenho absoluta certeza que não tem nada intacto ali. E ele sim, nele cabe, nele sim, eu tenho certeza. Se eu pedir uma perícia, exceção da verdade, eu peço, porque ele tem um jeitinho mesmo. Por isso que ele teve como certo. Aí botou aquele dedo. Dele não é só um dedo não, dele é aquilo ali, ó. Aquilo ali, no ânus dele. E mais o meu creme, mais aqueles creme hidratante lá atrás, mais aquele meu shampoo ali, Sebastian, que é um shampoo profissional. Isso tudo cabe no ânus dele, do Rodrigo Trindade, juiz do trabalho. Não é só aqueles dedos da mão, não. É aquilo ali que cabe ali no ânus dele. Aquilo ali tudo ali, cabe. Até a minha escova também, aquela ponta da escova ali, ó, redonda assim, cabe no ânus do juiz do trabalho, Rodrigo Trindade. Aí eu lembrei que ele falou. Aí na época o Palhacito postou lá, que eu fui perguntar que inventaram, que morava um juiz lá, né? Morava um juiz. Eu perguntei o porteiro, morou algum juiz aqui? Aí ele postou lá no status esse bonequinho falando assim, terceirizado é isso, você não faz, manda alguém fazer no seu lugar. E aí na época ele mesmo disse, ele insinuou, depois da postagem do Rodrigo Trindade, o juiz do trabalho, Felipe Bernardes, insinuou, botou um pôster lá, um story dizendo do bonequinho do Snoopy, falando assim, ele sentado e mandando o cachorrinho fazer, o cachorrinho ir lá pegar um copo d'água. Aí ele falando assim, aqui você não faz, aqui você manda, não, terceirizado você não faz, você manda uma outra pessoa fazer no seu lugar, direito do trabalho. Mas ele não tá falando de direito do trabalho, tá falando em relação ao que o Rodrigo Trindade falou ali, da reza, que eu lembro do dia. Ele falou da reza, no mesmo dia, não tá fácil não, um momento muito delicado, uma hora é reza, no mesmo momento reza e esforço físico. Aí depois eu botou uma música ópera não,
reza, hino e muito esforço físico, haja esforço físico. E ele botou embaixo, não, muita força, muito esforço físico. E ele falou assim, reza, tudo no mesmo lugar, oração, porque nessa época eu realmente botei toque no altar. E depois ele botou a música numa ópera lá e um troço lá. Foi nessa época que no story o juiz de trabalho Felipe Bernardi postou que porque eu tinha dito que ele não morava coisa nenhuma lá, porque eu tinha perguntado ao porteiro, o porteiro falou que saiba, nunca morou um juiz aqui não. E eu tinha ensinado antes que era ele, que foi lá me ver, como ele é mentiroso, que foi lá me ver na época da pandemia, e aí ele saiu correndo, por isso que falou corra, porque ele me viu em tal situação. Aí quis insinuar que morava lá, e o pessoal também dos réus queria insinuar que ele morava, que era tão obcecado pela mulher que foi morar no apartamento que ela morava. Tudo mentira. Aí eu perguntei ao porteiro, o porteiro disse, ele vive de mentira, para passa. O porteiro falou que eu saiba nunca, porque eu não tinha contato com ninguém lá do meu prédio. Eu quase não falava com ninguém. Ficava mais dentro de casa, quando eu trabalhava casa, trabalho, faculdade, casa, trabalho, faculdade. Quando eu saía era pra praia, meu irmão também, meu irmão não conhecia ninguém no prédio, lá trabalho, saía com os amigos dele, mas ninguém no prédio. E aí o porteiro, eu perguntei ao porteiro, o porteiro falou que eu saiba, não tem ninguém aqui dentro não, não tem aqui ninguém dentro do prédio, juiz não. Aí eu postei isso, tá? O outro falando que morou aqui no meu apartamento, o pessoal dos réus, insinuando que tinha juiz, que uma pessoa que não é apaixonada vai morar na casa daquela pessoa. Várias publicações no réus de seguidores deles falando isso, que o juiz vai morar na casa da pessoa, quando está interessada, era tão obcecada que foi morar onde ela morava, para vigiar ela de perto. Isso seria um louco, psicopata, se ele fosse isso, no caso, né? Mas eu falei isso no Instagram. Aí quando o Rodrigo Trindade postou essa mensagem, quando eu falei que ele roubou meu trabalho, o Felipe Bernardi postou no Stories esse post do bonequinho terceirizado. Você manda a pessoa fazer. Que eu tinha desmentido ele, que ele não morou coisa nenhuma lá no meu apartamento, que ele jamais ia morar lá. Aí ele postou lá um pôster dizendo terceirizado. O bonequinho, o cachorrinho do Snoopy indo pegar água e o cara sentado. Ela manda você fazer, você não faz. Terceirizado, você pede para outra pessoa fazer. Ele quis dizer que ele mandou outra pessoa fazer. Ele não morava no meu prédio, mas mandou outra pessoa fazer. Era mentira, mas antigamente era ele que tinha visto. Foi lá me ver e fez a tatuagem, que ele saiu correndo, corra, né? Aí depois não era mais, ele mandou outra pessoa, que era terceirizado, família, vizinha. Aí não era mais, aí a Carol, agora era a Carol que tava lá, que me viu numa pandemia. Ela estava no meu prédio morando, mas o filho arriscando a vida do filho dela para morar no prédio com um monte de gente, com prima, com amiga, com o diabo que te carregue, e me viu em tal lugar. Aí não era mais a Carol, aí agora, né, não era mais Carol, era a tal prima do inferno, que apareceu do nada, porque não estava em Natal viajando com o filho dela junto com ela, já que eram tão amigas assim, não viajavam juntos. Aí tava agora com a Faju, aí a Carol safada, mentirosa. Você fala, mas você tá ofendendo ela se você sabe que não é ela que tá fazendo isso no aplicativo. Para ela pagar, porque ela não tinha que na época ter feito participação na mentira. Então ela nunca mais ela vai fazer isso novamente, porque ela vai pensar duas vezes que a vida dela vai se tornar um inferno, ela vai ter que tomar mais remédio, fazer mais terapia. Então ela não vai usar novamente a fazer isso. Por isso que eu tô atacando ela. Se não é ela para ela aprender, nunca mais fazer. E aí os homens, né, se não é ela cobra dos homens, dos amiguinhos dela. Cobra deles que estão fazendo isso com ela. Não sou eu não, é eles que estão fazendo isso com ela. Porque você que se prestou a falsa testemunha. Igual a representante, a acompanhante de luxo. Ela se fingiu de falsa testemunha com gola, que estava em tal lugar, mas o Felipe Bernardi insinuou, que eles vivem de insinuações. Insinuou, mas o Felipe Bernardi, que eles estavam em tal lugar passeando e me viram. Insinuaram. Mas antes disso era a Carol, que estava em tal lugar, numa pandemia, não era mais o Felipe Bernardi. Olha como é que é mentira. Já era a Carol, que tinha parente lá, que descobriu que ela foi lá primeiro para investigar. Aí quando o Felipe Bernardi terminou com a Aline Soares, tocou a música Você é Luz, você veio me salvar da minha escuridão. Por isso que eu falo que o preto e o verde, o preto representa a escuridão do Felipe Bernardi. O verde é que eu ganhei, porque eu provei que ele tocou essa música pra mim. Então preto e verde significa isso pra mim. Por isso que eu vou comprar um micro-ondas verde com o sinal, um micro-ondas preto com aquele sinalzinho verde, que significa que o micro-ondas é preto, é a escuridão do Felipe Bernardi. E que ele disse que ele era escuridão e que eu fui salvar ele, trazer ele à lucidez. E o verde é que eu ganhei, provando que aquela música foi pra mim. Aí eles se estorceram, falaram que aquela música foi pra Carol, porque a Carol veio salvar ele. Porque foi a Carol que me viu na época, trouxe provas e deu pro Felipe Bernardi para salvar, porque eu disse que ele não tinha prova, que era tudo mentira. Aí a Carol veio para salvar, dizendo
que ela estava no lugar tal, na hora tal, se fazendo de falsa testemunha, porque eu tinha desbancado o Felipe Bernardes. Aí ele já disse que era terceirizado, não era mais ele. Aí depois voltou na mentira, que ele que estava indicando tudo que é bom. Ele falava lá, off, curso em off. Tudo que é bom a gente indica, eu te mando em off. E ele ficava com as insinuações, sempre com insinuações. Mas aqui não tem insinuações, não. Aqui é tudo nome aos bois. Tudo sob a supervisão e orientação do safado do Felipe Ascenso, porque ele fica se metendo onde não deve, porque eu não quero ele com raiva. Quer que eu sinta dor. Como é que eu vou sentir dor se eu não gosto do Felipe Bernardes? Eu senti dor do Henrique Corrêa, eu nunca gostei do Henrique Corrêa, eu sempre deixei claro isso pra ele. Eu sempre fui clara. Ele não, achou que eu tinha que morrer de amores por ele, um cara que eu nem conheço. Ele era meu autor de livro preferido na época. Mas ele não, eu não tinha nenhum conhecimento dele, mas ele achou que eu tinha que amá-lo sem conhecer ele. Que era um absurdo eu ter dúvida de não querer ficar com ele. Eu ter dúvida. Uma pessoa que eu mal conhecia, que eu nunca tive contato direto. Doente, maluco. Felipe Henrique Corrêa doido da cabeça. Felipe Bernardes é outro maluco também, toma remédio. Eu vou ficar na marca, gente, de 1000 vídeos. Então, mentirosa. Tá com pena da mentirosa, leva pra casa. Safada, mentirosa. Vai pensar 2 vezes agora antes de ser falsa testemunha. A Ariane Soares vai pensar 2 vezes antes de ser falsa testemunha. Fala que eu tô perseguindo o Felipe Bernardes. Perseguindo esse cão, eu tô perseguindo ele que tá me perseguindo. Porque querem que eu continue sendo espionada ciberneticamente. Por quê? Sigam a vida de vocês, mas querem me espionar porque alguma coisa tem. Esse porco nojento do Felipe, esse palhacito na época, o palhacito, voltou na mentira, falando terceirizado. Depois ficou a safada se prestando a falsa testemunha, né, que era ela. Então, de novo, usaram o mesmo esquema, que ela veio salvar ele, que ele cantou a música, que a Carol que era a luz, que a Carol que veio salvá-lo. Que ele terminou com a Ariane Soares, tocou essa música, Você é Luz, as pessoas deveriam nos deixar em paz e parar de nos rebaixar. Era pra Carol, não era mais pra mim. Queria distorcer que era pra Carol. Tá nem aí pra ela, que ele tentou conquistar a Carol. Aquela comercial, o Felipe Bernardes não tem dinheiro suficiente pra pagar um comercial, botar o Sylvester Stallone, acho que é o Sylvester Stallone, que fez o papel do Rock Balboa, que é o meu filme preferido, Rock Balboa, que ele fala que dá um conselho pro filho, que a vida é assim mesmo, ele dá aquele sermão, e era esse o texto que tinha no meu Face antigamente. Era esse, quando ele me conheceu, antes de conhecer a Carol, era esse texto que estava, filme preferido, fala em uma frase, hoje não tem mais no Face. Até eles tiraram, tinha o texto do Rock Balboa. E ele, quando terminou a Carol, ele postou esse texto. Ele postou que ele tem 1,90, porque eu sei que ele tem 1,90. Porque ele terminou com a Carol, ele postou. E eu falei que eu mal conhecia ele. Por isso que eu perguntei por oportunidade, você conhece ele? Que eu mal conhecia. Ele queria dar em cima de mim, uma pessoa que eu não conhecia. Ele botou que ele tinha 1,90, que ele era cristão católico, que o filme preferido dele era Rock Balboa, mas ele não é católico, é cristão, não. Ele é espírita. E aí ele botou lá que ele era cristão católico, que ele tinha 1,90. Por isso que eu sei que ele tem 1,90, porque na época ele botou que ele era solteiro, que ele era pai de um cachorro e que ele tinha, que o filme preferido dele era o Rock Balboa. Ele botou bem claro, Rock Balboa, e botou Rock Balboa. Aí depois, quando ele botou a frase do Rock Balboa lá, que ele tá assim, com a camisa, ele votaram que ele falou aquilo pra Carol, que foi pra Carol. Ele botou aquilo ali pra Carol e falou que era pra Carol, que a Carol tava depressiva, e aí ele botou aquele texto pra Carol. Aí eles fizeram um comercial com o ator Rock Balboa no Itaú. Não foi o Felipe Bernardes, para dizer que o Felipe Bernardes tá tentando conquistar a Carol. Vocês vivem de mentira. Pior, cada modificação eu vou desmascarando a mentira de vocês. Fizeram um comercial que ele tava tentando reconquistar a Carol, que o Felipe Bernardes pagou. O Felipe Bernardes não tem condições de pagar um ator como o Mion, que ganha 100 vezes mais do que o Felipe Bernardes, para ser uma pessoa da Globo. Não é esses repórterzinhos não, que é PJ não, eles só ganham PJ, tá? Os PJ, mesmo que tá num programa é PJ, mas o Mion, esse pessoal que tem programa assim de uma vez na semana, eles ganham contrato, eles ganham dinheiro por contrato, tipo 500 mil ao mês, 200 mil ao mês. A Fátima Bernardes, o contrato dela era de 500 mil, e o marido dela, quando eles trabalhavam junto no jornal, cada um ganhava 500 mil, mas eles são exceções, porque eles eram repórteres renomados. Mas esse repórter tem um programa só, tipo da Atena, esse pessoal assim, esse cara que tem um comercial, um programa só, que se destacam mais, eles ganham mais, 200 mil ao mês, 500 mil. Mas não são todos que ganham isso não, a maioria ganha menos.
ou muito menos, mas tudo PJ ou contrato, tá? PJ é pessoa jurídica. Eles são contratados como pessoa, CLT, mas disfarçado usando pessoa jurídica, dizendo que aquela pessoa é uma empresa individual. Então, cada repórter é uma empresa individual, tem um programa, então ele ganha aquilo, se ele ganhar 500 mil ganhava a Fátima Verdade, mas o marido, cada um ganhava 500 mil por mês, mas é uma exceção, eles eram repórteres renomados. Nem todo mundo que tem um programa ganha isso. Ganha por contrato, igual que o jogador de futebol, tipo a Xuxa, tipo a pessoa Ana Hickman, que vai para um programa e ganha aquele contrato por mês, 1 milhão por ano, tem aquele contrato lá. Mas assim, para tudo, plano de saúde durante aquele ano, com aquele dinheiro, pagar, eles são ricos, aí tem os programas deles, entenderam? No contrato, aí tem pessoa jurídica, assim. Então, eu até me perdi o que eu tava falando. Esse pessoal, gente, mente que nem sente. Eles mentem muito, mente. Aí estavam tentando, lembrei. Estavam tentando, eles não ganham o suficiente, gente, para pagar o Mion, para fazer um comercial do Itaú. O Felipe Bernardes não ia pagar. E ele não conhece gente, artista assim, para pagar o Mion. E um ator americano, Sylvester Stallone, que recebe em dólar, o Felipe Bernardes, juiz do trabalho, gente. Não ia ter dinheiro para pagar o Mion. E nem muito menos um ator dos Estados Unidos para fazer um comercial do Itaú, um comercial falando da frase que o Felipe Bernardes escreveu lá no texto dele, que é a minha frase, meu texto falando daquela cena. Todo mundo sabe que eu pego cena de filme, aquela cena de filme, eu sempre pegava as cenas de filme e postava no meu Instagram, vê lá as cenas dos filmes, da Antônia, que é o meu filme preferido, Antônia, lá, a Sinfonia, Antônia Sinfonia, aquele filme é meu, praticamente eles mudaram a roupa e a cor dos personagens lá. No dia que ela tava lá tocando, eles mudaram a cor do vestido quando eu tava assistindo no YouTube. Eles mudaram pela inteligência artificial, quando eu vi na Netflix. Mas é por isso que eu quero meu computador de volta, porque eles mudam as cores das roupas, botaram a música a Antônia da Sinfonia no final do filme que ela toca, e o cara bota a cadeira no final. O cara que expulsou ela do teatro quando ela era empregada, depois no final do filme ele faz a mesma coisa que ela, ele bota a cadeira, ele não ia assistir, mas ele bota a cadeira na frente do palco e senta para assistir a Antônia tocando, coisa que ele fez, a Antônia fez no começo do filme e ele tirou. Depois vocês veem, Antônia Sinfonia, aquele filme é todinho pra mim, mas eles inverteram, botaram que aquela atriz ali significava a história da Carol, né? Surreal, quiseram dar a minha história, além de querer sugar a minha essência e dar pra Carol, agora que eles querem tirar a minha história de vida e dar pra Carol também. Daqui a pouco vão querer dar pra Ariane Soares também. Então eles botaram que ele terminou com a Ariane Soares para tentar conquistar a Carol, que é aquela música Você é a Luz, você me tirou da escuridão, você me salvou quando eu estava na escuridão, querendo dizer que a Carol que salvou ele da escuridão, Carol. Ele terminou com a Ariane Soares e estava tentando conquistar a Carol. Foi isso que eles falaram. Eles postaram que ele estava tentando conquistar a Carol do Pinambá. Aí o Felipe Bernardes não tem dinheiro para pagar o Sylvester Stallone, gente. Um ator americano que recebe em dólar para fazer um comercial. E o Mion, que ganha muito mais que o Felipe Bernardes na Globo. E ele não conhece ninguém, Felipe Bernardes, para fazer isso, para tentar conquistar a Carol. Querendo dizer que aquele texto que ele tá assim de roupa, que ele falou que tá acima do peso, que ele teve depressão, ele querendo dizer que aquele texto que ele botou do Rock Balboa não foi para mim, que aquele texto ali, que ele falou do Rock Balboa não foi para mim, que aquele texto foi pra Carol do Rock Balboa, sendo que essa cena, todo mundo sabe que eu pego cena de filme. Como eu peguei a cena da Antônia e botei lá no meu Instagram, eu pegava sempre cena de filme. No meu Face, em 2017, antes dele conhecer a Carol, já estava esse texto da cena do filme do Rock Balboa, quando ele conversa com o filho, dando lição de moral pro filho, conselho pro filho, tá aquele texto, olha lá, que ele falando que a vida assim, a vida não é um mar de rosas, não é quanto você aguenta, quanto você é valentão e bate, mas o quanto você consegue apanhar e continuar firme de pé. Aquela cena do filme tem trecho preferido, filme preferido, trecho preferido. E eu coloquei esse no 2017, quando eu estava terminando a faculdade, porque é ali que eu estava levando porrada dos professores, tudo jogando indireta, falando besteira pra mim. E eu botei aquele texto ali e outros problemas da vida, que não era aprovado em concurso de jeito nenhum. Todo aquele texto eu coloquei ali do Rock Balboa. O Felipe Bernardes conheci em 2017, muito antes
da Carol. E ele postou ali em 2022 esse texto pra mim, quando ele terminou com a Ariane Soares, ele botou esse texto do Rock Balboa. Assim, quando ele terminou com a Carol. Quando ele terminou com a Carol, ele colocou um pôster. Tem 1,90, sou cristão católico, filme preferido, Rock Balboa. Depois que ela botou o negócio do soco lá, Rock Balboa, e botou a cena, trecho do filme que ele gostava, que era Rock Balboa. Atacando a Carol, porque ela disse que o filme, aquela mais. Não, o filme não, aquela. O menino, né? Então, e a cena que o Felipe Bernardes botou é justamente aquela que eu falei, que não é o quanto você não é forte, o quanto que você bate, mas o quanto você apanha e consegue se manter de pé naquele filme. Mas da vida, né? Dessa rata velha que tá aí tomando remédio, caída não, fazendo terapia não, falando da vida, os problemas da vida. E ele, aí, de novo, a mesma coisa se repete. Terminou com a Ariane Soares e ele colocou o quê? O texto do Rock Balboa, que é o texto que ele mais gosta. Ele botou lá. Terminou com o Rock Balboa, terminou com a Ariane Soares e botou o texto do Rock Balboa. Foi pra Carol também, quer dizer que foi pra Carol. E a música Escuridão, Você é a Luz, e começaram a falar que a Carol salvou ele, que a Carol trouxe as provas pra ele, que a Carol que trouxe as provas, a Carol que salvou ele, porque ele não tinha testemunho, não tinha como provar que me viu. Aí a Carol trouxe pra eles testemunhos, trouxe os vídeos, trouxe não sei o que, trouxe o diabo que carrega, trouxe os testemunhos que ele não tinha, trouxe os testemunhos, porque não tinha vídeo. Eu falei, mostra o vídeo, como ele não tinha. Aí a Carol veio salvar ele, pra modificar, pra dizer que aquela música Você é Luz, as pessoas deviam nos deixar em paz. Olha a letra, porque eles vivem nos rebaixando, as pessoas rebaixam a mim, ele não, que é juiz, querendo dizer que eu não tenho capacidade, não tenho dinheiro pra ficar com ele, que não era conta delas. Não tá rebaixando a Carol, eles queriam que elas ficassem com Carol. E então o texto ele fala, as pessoas deviam nos deixar em paz. Espera aí, né? As pessoas que mais que ele queriam que ele ficasse com a Carol, queriam mandar na vida dele, queriam que ele ficasse com a Carol. A mesma coisa ele fez, ele terminou com a Ariane Soares e postou essa música pra mim, disputando com o Henrique Corrêa, que o Henrique Corrêa colocou dancinho. E ele disputando, botou a música, você deveria... não, você me salvou quando eu estava na escuridão. As pessoas deveriam nos deixar em paz. E ele colocou esse texto pra mim, essa música pra mim. E o texto do Rock Balboa também foi pra mim. Aí eles inventaram lá, com os contatos deles, Felipe Ascensi, Henrique Corrêa, pra insinuar que o Felipe Bernardes estava tentando conquistar a Carol. Que a música não foi pra mim, foi pra Carol, que ela veio salvá-lo, que ela que ela é luz, que veio tirar ele da escuridão. E agora aí botaram também que essa música do... que o Felipe Bernardes estava tentando conquistar a Carol, ao ponto de pagar, gente, sem dinheiro, pagar o personagem do Rock Balboa, porque ele escreveu esse texto agora, como da outra vez que ele terminou com a Carol, escreveu que o filme dele favorito era do Rock Balboa. A mesma coisa, terminou com a Ariane Soares, postou um texto do Rock Balboa, que é o mesmo texto que estava, dessa vez não falou só o filme, ele falou o texto que estava no meu Face em 2017, quem me conhece sabe que eu posto os textos das cenas do filme que eu mais gosto. Eu sempre postei. E no meu Face era filme preferido, poste o seu filme preferido. Eu postei o filme preferido em uma frase preferida. Eu botei o trecho do Rock Balboa, do filme do Rock Balboa, falando que o filho dele, da vida, que né, a vida, você não é forte. Problemas da vida, né? Que você não é forte. Forte não é aquele que bate, mas aquele que consegue apanhar e continuar de pé com os problemas da vida. E ele postou, o Felipe Bernardes, as coisas lá, aquela frase do texto do filme do Rock Balboa. Ele botou a frase do texto do filme do Rock Balboa, quando ele terminou com a Ariane Soares. A mesma história se repetiu. E eles fizeram o comercial do Itaú pra dizer que é o Felipe Bernardes tentando conquistar a Carol. O Felipe Bernardes não tem dinheiro para pagar $1 milhão, ele não conhece ninguém assim do Itaú, para pedir pro Itaú, o banco, fazer isso, fazer um comercial, e nem pagar milhão, pagar um ator americano, muito menos um ator americano que recebe em dólar, para fazer um comercial de Itaú, com Sylvester Stallone, falando o texto que eu mais gosto, que é do Rock Balboa conversando com o filho, é a cena do comercial do Itaú antigamente, do Mion conversando na escada, junto com o Rock Balboa contando a situação dele, e essa foi a cena do não fiz isso para tentar conquistar a Carol, o Felipe Bernardes, não fez, porque nem conhece pessoas, quem fez isso foi o Felipe Ascensi, conhece pessoas, e o Henrique Corrêa, que conhece artista, conhece essas pessoas, que fez aquela coisa fajuta para fingir que o Felipe Bernardes queria conquistar
Ah, Carol, era só ele fazer assim que ela vinha, não precisa querer conquistar ela não. Ela que estava tentando conquistar ele, tá? Mais vídeos quando acabar isso aqui, eu vou pra marca de 1000 vídeos. Quando acabar 365 vídeos, eu vou pra marca de 1000. Aqui tem fôlego suficiente para fazer 1000 vídeos até vocês corrigirem tudo. Eu vou desmentir na mentira de vocês, tá? Aí no próximo eu conto mais.